Olá. Hoje a gente vai fundo em Django Livre, sabe? Aquele filme do Tarantino de 2012. Temos uma análise bem detalhada aqui que olha para essa mistura de western, humor ácido e, claro, aquela visão bem particular sobre a escravidão nos Estados Unidos. A nossa missão aqui é entender os pontos centrais dessa leitura, como a violência é usada, essa coisa da releitura histórica e que tipo de herói o Django é. Vamos nessa? Exato. E olha, o material que a gente tem coloca o filme num lugar importante na carreira do Tarantino, né? Ele é conhecido por mexer com gêneros, por essa irreverência. Django Livre é visto como ambicioso, um faroeste lá no sul escravista, que homenageia o spaghetti western naquele italiano, sabe? Mais estilizado, violento, mas também é uma denúncia, uma exploração da figura do herói que está à margem. A análise foca bem nisso. Como o filme junta o espetáculo com a reflexão, principalmente nesses 3 eixos que você falou. Legal. Começando então pela violência que, bom, com Tarantino nunca é algo sutil, né? A fonte que a gente consultou argumenta que ela é exagerada, hiperbólica de propósito. Para quê? Para chocar mesmo, para confrontar quem está assistindo com o horror da escravidão sem aliviar. Cenas como aquelas lutas mandingo, os castigos, são mostradas de forma bem crua. E o ponto principal, assim, é como essa violência muda de figura quando tá nas mãos do Django. Aquilo que era opressão vira um instrumento de vingança. Quase uma justiça poética, sabe? Essa leitura sugere que isso causa uma catarse no público, um sentimento de reparação simbólica, a violência vira discurso. E visualmente, claro, lembra os clássicos, né? Corbucci, Leone, duelos coreografados, o sangue como elemento plástico quase. Cria uma coisa meio híbrida, fora de época até. Então, um ponto central dessa análise é que a violência tem várias funções. Mostrar a brutalidade histórica, legitimar a vingança de quem foi oprimido e, fundamentalmente, subverter o western ao colocar um herói negro ali no centro. A fonte chega a discutir como públicos diferentes podem reagir a essa catarse. Olha, a análise foca mais na intenção da catarse como ferramenta narrativa mesmo, sabe? De empoderamento, de inversão simbólica. Reconhece que a recepção pode variar, claro, mas o objetivo central seria essa justiça poética para o protagonista e, por tabela, para quem se identifica com a luta dele. E isso já conecta direto com o jeito que o filme mexe com a história, né? Sim, o tal do revisionismo histórico. A análise aponta que, assim como ele fez em Bastardos Inglórios, o Tarantino reimagina o passado. Aqui, o período da escravidão. É quase uma fantasia de libertação. Lugares como Candyland, a análise descreve como um microcosmo da perversão do poder, da desumanização que existia no sistema. Mas o diferencial que a fonte destaca é justamente ter o Django, que era escravizado, como um agente ativo. Ele luta, ele vence, isso inverte aquela representação mais comum da vítima passiva, né? A ideia não é reescrever a história factual, mas usar ficção para criar um espaço simbólico de reparação, de dar outro significado para a memória. Entendi. Quer dizer, o filme mostraria a brutalidade e, ao mesmo tempo, daria essa fantasia de vingança, de dignidade reconquistada. Uma espécie de e se histórico com uma carga emocional forte. Exatamente. E quem vive essa fantasia é o Django, né? O herói outsider. O estudo descreve ele como alguém à margem, fora das normas. Ele não é mais escravo, mas também não é aceito pela sociedade branca. Essa posição ambígua seria a fonte do poder dele para transformar as coisas. Faz sentido. A busca dele começa pessoal, né? Resgatar Brunhilde. Mas a análise conecta isso a um desafio maior. Essa jornada romântica acaba virando um ato político que desafia a ordem racista. É uma luta por liberdade em vários níveis: amorosa, individual, social. E a figura do Dr. King Schultz é vista como fundamental nisso. Ele é um mentor que não só ensina habilidades, mas dá reconhecimento, respeito. Isso quebra as hierarquias da época. A análise até sugere que a morte dele marca a autonomia total do Django. Diferente do herói clássico do western,
O Django, ex-escravizado, usa justamente essa marginalidade para destruir a ordem corrupta. Pois é, assim, essa leitura da análise constrói o Django como uma figura bem complexa. Ele é vingador, é amante e é um libertador político. Ele meio que encarna essa possibilidade de vitória dos oprimidos. O fascinante nisso tudo, segundo essa perspectiva, é justamente como Django Livre pega elementos como a violência extrema e essa reescrita da história e usa não só para entreter, mas para comentar sobre o passado. A violência vira essa linguagem de denúncia e catarse, né? E o revisionismo oferece um lugar para uma reparação simbólica, imaginando uma justiça que a história real não deu. E o resultado, de acordo com o material que a gente viu, é um filme que consegue ser duas coisas ao mesmo tempo. Uma homenagem a um gênero de cinema e também uma reflexão forte sobre poder, opressão, libertação, tudo isso de um jeito bem diferente do tradicional, com um herói improvável no centro. O filme funciona em vários níveis, né? Tem o espetáculo, a política, a emoção, tudo junto. Exato. E isso deixa a gente com uma questão interessante para pensar, que é com uma reflexão da própria análise sobre essa força simbólica. Considerando o sucesso, a popularidade de narrativas como a de Django Livre, que oferecem essa vingança ou justiça poética para grupos que foram historicamente oprimidos, o que será que isso diz sobre as nossas necessidades coletivas hoje? Em relação à memória histórica, ao desejo por outras formas de reconhecimento, ou talvez de acerto de contas que vão além do que a história oficial registra. Fica aí a reflexão.